Se você já tentou usar a lei da atração, fez todas as técnicas e nada aconteceu, é porque você ainda não sabe o segredo que eu levei anos para descobrir. Oi, oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Laura Pietra e se você gosta do conteúdo de autodesenvolvimento, mentalidade, espiritualidade, esse é o seu lugar, que eu tô formando uma comunidade de pessoas que se identificam com esse assunto. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, sinceramente, eu já estudo há muitos anos, que é a lei da atração. Antes de eu te contar o segredo que eu descobri, eu quero te trazer como eu conheci a lei da atração. Eu conheci quando eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 26. Então faz muito tempo que eu estudo e aplico isso na minha vida. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei, gente, será que isso funciona mesmo? Assim, é só pensar e as coisas vão acontecer. É só eu começar a querer que as coisas vão acontecer. Eu sinceramente duvidei, porque eu falei, será que é assim mesmo? Eu comecei a pesquisar várias outras histórias e aí eu encontrei o canal de uma mulher que o nome dela, não sei se você conhece, comenta aí se você conhecer, que é a Renata Iconora. Ela há muitos anos fala sobre isso aqui no YouTube e eu comecei a entender e pesquisar através mais do canal dela. Então ela falava lá de coisas que já tinham acontecido, que ela tinha vontade, ela conseguiu manifestar na vida dela. Eu fiquei muito interessada. Uma das coisas marcantes que eu vi no vídeo dela é que ela falou que ela queria ter uma câmera para poder gravar vídeo e também queria morar nos Estados Unidos, queria visitar os Estados Unidos, eu não lembro, mas eu lembro que ela comentou lá nesse vídeo e aí eu ia acompanhando ela e aí em um determinado tempo ela conseguiu a câmera que ela queria, tipo, em muito pouco tempo. Foi coisa de um mês. Aí tinha conseguido viajar para os Estados Unidos e eu fiquei, caraca, cara, tá funcionando pra ela, eu vou testar na minha vida. Não custa nada, foi isso que eu pensei, caraca, não custa R$ 1, eu vou tentar, né? Se é só imaginar, vou começar aqui a imaginar e tal. Só que eu era muito nova, né, gente? 12, 13 anos, sei lá, 14, eu era muito nova. Então, eu não tinha, assim, tantas possibilidades de fazer muitas coisas além de só pensar, fazer a técnica lá de escrever. Então, foi assim que eu comecei. E uma das coisas mais marcantes que aconteceu comigo foi que lá nessa época de, sei lá, de 12 a 14 anos, eu lembro que eu peguei uma folha chamequinho e o meu sonho naquela época era morar num espaço onde tivesse um sofá e uma TV, tivesse uma sala, assim. E eu lembro que eu desenhei isso. Eu desenhei um sofá, eu desenhei uma TV assim em frente, porque essa era a minha vontade. Eu queria ter um espaço dentro de casa que eu pudesse ter uma sala para poder assistir TV. Porque na a minha casa era muito pequena, era basicamente um quarto para 5 pessoas morarem. Então a gente não tinha espaço para ter uma sala, era realmente só um quarto e todo mundo dormia nele. E aí eu lembro que era a minha vontade, eu ia na casa das pessoas e elas tinham espaço, elas tinham sala, então aquela era a minha vontade. Eu queria manifestar, eu sabia que não existia possibilidade naquela época de realmente aquilo acontecer, mas eu falei, já que é pra imaginar alguma coisa, eu quero imaginar isso e eu quero ter isso algum dia na minha vida. E também desenhei numa outra folha um iPhone, porque eu queria um iPhone. E também não tinha possibilidade de ter porque eu não tinha dinheiro, porra. Nem minha família tinha dinheiro pra me dar um iPhone, então não tinha como. E aí eu desenhei e eu continuei pesquisando sobre esse assunto. Eu lembro que eu conseguia manifestar coisas menores, agora eu não vou lembrar, mas eu lembro que tava dando certo e eu tava acreditando. Só que essa coisa maior, que era a sala e era o iPhone, eu acabei esquecendo, assim. Desenhei ali e fui viver. E por muito tempo, esses desejos ficaram adormecidos, porque eu desenhei, fiz a técnica lá de imaginar, botar no papel, e depois eu esqueci, porque era ainda uma vontade interna, mas não tinha possibilidade de eu fazer nada além daquilo naquela época. Então, eu consegui ver em outras coisas menores que elas aconteciam e estavam dando certo a partir da minha vontade, daquele meu desejo. Então eu comecei a realmente acreditar na lei da atração. Eu fiquei, nossa, isso funciona. E aí, um dos marcos pra mim de que lei da atração funciona, quando eu tinha uns 19, eu comecei a trabalhar num shopping e aí surgiu uma oportunidade de comprar um iPhone e eu comprei. E aquilo eu já nem lembrava lá da tal da história do papel que eu tinha desenhado. Mas aí com 21, eu fui morar junto com meu namorado, na época era namorado, e a gente foi para um apartamento e a gente não tinha nada. No começo a gente só tinha uma cama, comprou fogão e geladeira e foi isso assim durante alguns meses. Até que a gente conseguiu começar a mobiliar a casa, de fato. E aí eu lembro que eu tava na sala de casa, dessa casa que a gente foi morar, e tinha exatamente, eu lembrei perfeitamente, sei lá, 8 anos atrás eu fazendo aquele desenho, que era um sofá e a TV. E, cara, aquilo me emocionou tanto, porque eu falei, o desejo se realizou.
Eu até me emociono de falar dessa história, porque foi algo que eu tinha pensado há muito tempo atrás. Então, ali caiu a ficha. Nossa, realmente as coisas acontecem. E o que era um sonho de uma criança tinha se realizado. E pra mim o que tinha mais sido impactante não foi nem o iPhone, porque quando eu comprei o iPhone eu sabia que eu queria, mas eu ainda não tinha associado que lá atrás eu tinha desenhado o desejo que eu queria ter um iPhone. Mas quando eu vi a sala, que era mais profundo pra mim, me emocionou e me fez ter essa lembrança. E eu te juro que era exatamente como eu tinha desenhado. Eu tinha desenhado assim um sofá e tinha uma porta do lado e tinha a TV. E aí quando eu olhei, eu falei, gente, cara, passaram anos. Não foi assim de um dia pro outro, de um mês pro outro. Levaram anos pra acontecer. Mas ali caiu a ficha pra mim que não é só sobre o querer, você querer as coisas, mas é também sobre o tempo de cada coisa. O tempo das coisas acontecerem e o desapego também, isso ao mesmo tempo. Isso com certeza poderia ter acontecido há um tempo muito mais curto, essa coisa que hoje na minha visão eu vejo como simples. Mas se você parar pra pensar que eu ainda não trabalhava, que eu era criança na época e não tinha como eu, sem recursos, fazer acontecer de fato, juntar a minha vontade com a minha força de ação para que fosse mais rápido. Então eu nem boto em consideração isso. Esse foi o momento que eu realmente senti que as coisas aconteciam. Por mais que tivesse levado muito tempo, eu tive a certeza que um dia o que foi um sonho tinha acontecido. E eu acho importante falar sobre a fase de desapego também, porque eu não fiquei presa no meu desejo. Eu simplesmente emanei para o universo, entendi o que eu poderia fazer ou não naquela época e simplesmente deixei acontecer. Às vezes a gente quer determinar o tempo que as coisas vão acontecer e isso pode gerar uma certa frustração se você não souber desapegar também. Eu quis contar exatamente essa história porque foi uma história marcante para mim. Foi ali que eu vi realmente, cara, pode demorar, mas vai acontecer. E dentro desse caminho eu já consegui diversas outras coisas. Eu já consegui trabalho extra, eu já consegui várias coisas materiais, eu já consegui a minha faculdade, que eu consegui uma vaga pelo ProUni. Então tudo isso eu sinto que eu consegui manifestar. A partir dessas provas que a gente fica pedindo pro universo, eu tive a certeza que era real. Só que eu também quero deixar claro aqui que várias coisas que eu queria também não aconteceram. Porque a vida é um eterno querer uma coisa e depois você descobre que queria outra. Então sim, pra mim a lei da atração funciona, mas ela não funciona pra tudo e nem só na base do pensamento positivo. E lembrando que eu tô falando de uma forma bem pessoal e baseado na minha história e o que eu vi até hoje. A real é que por um tempo eu achei que só pensar positivo e fazer afirmações positivas era o que dava certo. Até eu perceber que só a vontade acabava não movendo as coisas rápido como eu queria. Ou até não acontecendo nada. E eu pensei, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada pra não tá funcionando agora. O que eu tô fazendo? O que será que eu tô deixando de fazer? Até que eu entendi que não adianta ter só a vontade, só o pensamento, só o desejo. Precisa também ter o movimento do outro lado. Se você tá aqui, você já sabe que o universo, a lei da atração, é energia e magnetismo. Então, a forma que você pensa realmente muda as coisas. Se você tem um olhar muito negativo para as coisas, você vai dar foco para aquilo e mais problemas vão aparecer, porque você simplesmente não consegue achar solução, você só acha mais problemas. Agora, se você vira a sua mente para um lado mais positivo e que você é uma pessoa confiante que consegue atrair possibilidades e vai reprogramando o seu cérebro, com certeza as coisas mudam. Porque você fez a sua cabeça e a energia que você emana em todos os sentidos serem favoráveis para você. Então, o maior segredo é o movimento, a confiança e a ação. Esses 3 pontos é o que gera as diversas oportunidades que podem existir. É a junção desse alinhamento interno com a ação. E principalmente se você já é adulta, você já tem muito poder de ação. Você pode fazer as coisas se moverem mais rápido ou mais devagar. Você define esse ritmo. E uma das coisas importantes que eu acho legal lembrar, e eu sempre preciso estar lembrando a mim mesma também, quando você quer uma coisa, não existe só uma possibilidade de você chegar nessa coisa. Porque a nossa mente, ela sempre quer ter o controle de como você vai chegar lá. Qual é o caminho que eu posso traçar para poder chegar nesse objetivo. E às vezes você tem um caminho claro na sua cabeça que você acha que é o melhor para chegar lá. E é válido você seguir esse caminho quando você quer aplicar ação. Mas é legal você também dar oportunidades, abrir a sua mente das possibilidades que existem. Porque a nossa mente, ela não consegue deslumbrar todas essas possibilidades. Você só consegue imaginar aquilo que você já viu de alguma forma. Por isso que é importante você não se limitar. Se você acha que tem um caminho certo a seguir
que você precisa de atitude para poder conquistar, você vai, mas sem travar as outras possibilidades de acontecerem. Outra coisa que eu descobri nesse processo todo é que você precisa ter confiança que você merece o que você quer e agir como quem merece. Eu ainda tenho dúvidas se eu realmente posso conseguir. Você merece, você vai enfiar dentro da sua cabeça que você merece. Porque enquanto você não fizer isso, os seus passos vão ser pequenos para o que você quer. Porque você ainda não tomou propriedade de que você é merecedora de tal oportunidade, que você é merecedora daquele trabalho, daquela casa, de tudo que você quer. Porque a nossa mente, ela é boa em pregar peças. Ela é boa em mentir pra gente. Ela é boa em fazer a gente duvidar de nós mesmos. E uma das coisas mais poderosas da lei da atração é você conseguir reprogramar a sua mente para se sentir alguém digno e merecedora de qualquer coisa. Porque a lei da atração é sobre você mudar o pensamento, ou seja, você se sentir digno de algo, ter a certeza e a convicção que você pode qualquer coisa que você quer. O seu pensamento vai mover a sua emoção e que as suas emoções vão gerar ações e que as ações que você vai tomar vão gerar o resultado, aquilo que você sonha em ter. E isso é um círculo, você vê? O pensamento, a emoção, a ação e o resultado. Quando você entende que isso aqui é um círculo, você não fica presa só no pensamento, você não fica presa só no jogo de emoção, você começa a fazer isso de forma natural. E quanto mais você consegue equilibrar isso aqui, mais resultado você tem. Porque a sua cabeça ela vai fazer questão de trazer evidências para você do que você está pensando. Vamos dar 2 exemplos aqui de positivo e negativo. Se acontece coisas ruins com você no trabalho, por exemplo, você perdeu o seu trabalho, tá vendo por que eu perdi meu trabalho? É porque eu não sou boa o suficiente, é porque eu tinha que fazer tal coisa e eu não fiz. E aí vira um ciclo de pensamentos ruins e qualquer coisa ruim que acontece com você, o seu cérebro vai buscar referências para confirmar aquilo que você pensa. Agora, se acontece pro lado contrário, o positivo, se você queria aquele trabalho, você vai reforçar, tá vendo? Eu sabia que eu ia conseguir. Eu tô preparada pra isso, eu sou inteligente, eu sou capaz de fazer isso. Eu já tinha certeza que essa vaga era pra mim. Aí você tá alimentando a sua mente de eu realmente sou boa, eu realmente sou eficiente, eu realmente era mais preparada pra essa vaga. E a sua mente faz o mesmo pro lado positivo, ela vai trazer evidências de por que você é boa. E aí, se algo que você queria não aconteceu, por exemplo, essa vaga você não conseguiu, você simplesmente pensa que ok, tá vindo algo melhor. Essa não era a melhor oportunidade que eu podia conseguir. E aí a sua mente não fica presa no looping do sistema negativo, de acontecer alguma coisa errado ou não foi aquilo que eu queria e agora tá uma merda e tudo vai dar errado daqui pra frente. Não, você gera uma nova perspectiva sobre o que aconteceu. Porque é tudo da forma que você lida com as situações. E aí, se uma coisa não dá certa, o universo sempre te dá possibilidades novas para outras coisas acontecerem. E aí, toda vez que algo que eu queria não acontecia, eu sempre usava essa mentalidade de tá bom, não aconteceu, mas uma coisa melhor tá vindo. E a lei da atração é o jogo de quem consegue tranquilizar a mente até no caos. Isso é uma das coisas mais preciosas que eu aprendi. É sobre você manter a ordem até no caos. Quando a energia tá toda bagunçada, você não vai achar solução em nada. Você só vai ficar emaranhada no problema. Agora, se você tranquiliza os seus pensamentos, tem autoconfiança e normaliza a frequência e agradece pelas coisas que você já tem, as oportunidades naturalmente vão chegando em você. Porque você não tá aquela confusão. Você tá como? Normalizada, centralizada, sua energia tá mais calma. E para qualquer problema, você vai achar uma solução muito mais rápida. Então, a lei da atração não é sobre você pensar que a lei da atração é magia. Ela funciona quando você entende que você precisa alinhar a sua mente, a sua emoção e a sua ação. É a junção de tudo isso para que aconteça o que você quer. Agora eu quero saber a sua história. O que você acha da lei da atração? É um assunto que você está conhecendo agora, você conhece faz tempo? Quais foram as coisas que você já conseguiu com a lei da atração? Conta aqui que eu vou adorar saber. Eu leio todos os comentários e vai ser uma honra para mim saber o que você acha sobre esse assunto. Eu ainda tenho muito mais coisa para falar sobre esse assunto, sobre outras experiências. Então, se você gosta disso, comenta aqui e me fala se você quer mais vídeos como esse. Não esquece de me seguir nas redes sociais pra gente ter um contato mais próximo. E eu te espero no próximo vídeo, viu? Um beijo! I'm superstitious, but it doesn't have to do with me.